quero falar sobre uma passagem bem conhecida da igreja. E eu confesso aos irmãos que eu nunca falei sobre esse determinado assunto, que é o cego de Bartimeu. E eu orava ao Senhor e questionava sobre milagres na nossa igreja. Quando eu falo na nossa igreja, na igreja do Senhor aqui na terra. E eu questionava porque nós vivemos num tempo que somos condicionados que milagre é coisas extraordinárias. É pessoas vomitando câncer, cegos voltando a enxergar, coxos voltando a caminhar. E o Senhor ministrava ao meu coração, dizendo que Ele nunca parou de operar milagres. Irmão, eu sou um milagre, você é um milagre. Eu estou aqui essa noite é por um milagre do Senhor. Nós estamos respirando, é um milagre. Nós passamos uma pandemia e nada aconteceu, isso é um milagre. O Senhor, Ele não deixa de fazer milagres todos os dias. Mas nós temos que ser sensíveis aos milagres do Senhor. E muitas vezes nós não enxergamos. E o Senhor falava assim ao meu coração: como vocês querem que eu faça coisas extraordinárias se eu estou fazendo milagre todos os dias e a minha igreja não vê? Se eu faço milagre na tua vida todos os dias, te livro de acidentes, te livro de um monte de coisas e você não vê. O Senhor tem milagres para nós aqui nessa noite. Vamos ler em Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 ao 52, um texto bem conhecido. Marcos 10, versículos 46 ao 52. Quando nós estávamos vindo, quando chegamos na ponta da rua, que vimos aquela escuridão, minha esposa até brincou comigo: hoje tu te livrou. E eu lembro que eu falei para ela assim: mas eu estou tranquilo. Mas, irmão, a partir do momento que nós chegarmos naquele lugar, e se nós subirmos aqui em cima estando tranquilo, é porque nós perdemos o fio da meada. Nós nunca podemos estar tranquilos quando temos uma responsabilidade assim. É verdade. Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Então vamos ler o texto que diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé, e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Os irmãos podem assentar. Irmãos, um texto bem conhecido da igreja. Um texto simples, que fala que Jesus vinha caminhando pelo caminho. Nós não podemos deixar de falar que naquele momento Jesus vinha em direção a Jerusalém para comemorar a Páscoa e logo ser crucificado. E vindo ele junto com aquela multidão, encontrou Bartimeu no caminho. A palavra nos fala que Bartimeu era filho de Timeu. E
pesquisando, alguns teólogos falavam que Timeu era um oficial do exército romano, bem-sucedido, um homem de um alto calão. E naquele tempo a cegueira, os teólogos também falam que naquele tempo a cegueira era uma maldição perante o povo. Era uma maldição que Jesus havia colocado sobre ele. Porque eles falavam que o cego não poderia estudar as leis, a Torá. Então aquilo servia como maldição. E assim os teólogos falam que Timeu abandonou o seu filho. E Bartimeu, então, cego, abandonado, a única coisa que se foi possível fazer era o quê? Pedir esmolas, mendigar. E também, estudando sobre isso, nós vimos que no texto fala que ele tinha uma capa sobre si. Essa capa, ela representava, ela era o aval, digamos assim, do governo romano, para que ele pudesse pedir as suas esmolas. Ou seja, todos aqueles que estavam com a capa eram autorizados a pedir esmolas. Naquele contexto, Jericó era uma cidade grande, era uma cidade de um bom nível, era uma espécie de setor administrativo romano, onde os reis, onde os cobradores de impostos iam para lá. Alguns teólogos falam que era uma cidade como se fosse o nosso Nordeste, que os ricos iam para lá para passar o inverno. Então ela era uma cidade que tinha muitos bens. Muitas pessoas importantes chegavam àquele lugar. E o texto também fala que o cego Bartimeu, juntamente com outros, ficavam à beira daquele caminho, porque ali passavam pessoas com muito poder aquisitivo. E também nos fala ali que Jericó era a última cidade antes de Israel, antes de Jerusalém. Ou seja, era um posto de parada. Era um posto de parada onde as pessoas, os viajantes, paravam para recarregar os seus mantimentos, porque demoravam mais dias para chegar, porque naquele tempo não tinha carro como nós temos hoje. Amém. Na verdade, eles faziam todo o percurso caminhando. Então, ali nos fala que Bartimeu se encontrava naquele lugar, à beira da estrada. E algo nos chama a atenção o porquê da beira da estrada. Se nós formos olhar, quando nós passamos nas nossas vias, numa BR ou numa RS, se nós formos olhar, no meio do caminho não tem nada. Mas se formos olhar para os lados, os lixos, as impurezas sempre ficam nas laterais da via. Então naquele momento era a mesma coisa. Se tu for ver, no meio da estrada não havia nada, mas nas laterais ficavam os impuros. Naquele tempo, ele não tinha nem a sua identidade. Ele era chamado Bartimeu, que queria dizer filho de Timeu. Ou seja, uma pessoa totalmente exclusa. Uma pessoa que ninguém sabia nem o seu nome. Uma pessoa totalmente deletada da sociedade. Assim viviam. Não somente Bartimeu, mas tantos outros, a pedir as suas esmolas. A sua capa também o ajudava a se proteger do pó, o ajudava a esticar para receber as suas esmolas. E no texto aqui nos fala que ao ver uma grande comitiva, uma grande multidão de pessoas vindo, ele escutou falar. Porque como nós todos aqui sabemos que quando nós não temos, quando nós não enxergamos, as pessoas que não enxergam, elas têm um alto poder de escutar. Elas escutam muito mais do que nós. Isso é provado com estudos que a pessoa que ela não tem a visão, ela desenvolve um escutar muito mais aguçado do que o meu e o seu. E diz que ali ele escutou que Jesus estava vindo. Jesus estava a passar aquele caminho. Amém. E
nós sabemos que naquele contexto era uma semana importante, era uma semana onde se comemoraria a Páscoa. Para os judaicos era o maior evento a Páscoa. E o Senhor ia para Jerusalém para ser crucificado, como nós todos sabemos. E ali nos fala que ele estava à beira do caminho, o Senhor estava vindo. E a primeira lição que nós tiramos disso é que ele, sabendo que o Senhor estava passando, mesmo sabendo que não era ninguém perante a sociedade, mesmo sabendo que a sua voz seria abafada, porque o que ele falava de nada servia, ele não hesitou em chamar o Senhor. Amém. Ele não hesitou em chamar o filho de Davi. Amém. Filho de Davi. Aleluia. Aí a palavra nos fala que quando ele falou o filho de Davi, muitos tentaram calar a voz dele. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos, com dificuldades, em momentos ruins das nossas vidas. E muitas das vezes, onde nós estamos, às vezes clamamos com pessoas ao nosso redor, pessoas que não estão na mesma visão que nós, pessoas que não estão no mesmo nível que nós, pessoas que não estão no mesmo caminho que nós. Ele estava ali com um monte de pessoas ao redor dele, que não estavam no mesmo nível social deles. E muitas vezes eu e você, como cristãos que somos, pedimos conselhos, pedimos algo para as pessoas que não estão no mesmo meio que eu e você. Ou muitas vezes pedimos algo, mas sem consultar o Senhor. Daí vem palavras de morte, palavras que vêm para arrancar os teus sonhos, palavras que vêm talvez para te levar mais para o fundo do poço ainda. Naquele momento, imagine ele gritando contra uma multidão e um monte de pessoas falando: fique quieto. Fique quieto, pare de incomodar. Muitas das vezes nós estamos assim. Uma voz que clama no deserto, não é verdade? Muitas vezes o nosso coração está clamando por dentro. E às vezes não tem ninguém para escutar, mas o que eu quero te dizer essa noite é que o Mestre, ele escuta quando você clama para ele. O Mestre, ele conhece a voz do seu filho. Não importa a multidão que você esteja, irmão. O Mestre conhece a tua voz. E quando ele chamou o Mestre, filho de Davi, o Senhor, opa, tem alguém me chamando. E diz que quando chamavam de filho de Davi, quando ele chamou de filho de Davi, foi um atestado para Jesus, porque ele sabia quem era o Senhor Jesus. Ele sabia que ele era o Messias, aquele que viria morrer numa cruz pelos nossos pecados. Ele não chamou Jesus, 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 como uma multidão vinha atrás dele chamando. Não, ele teve um diferencial, porque ele acreditava que Jesus era o Messias. Ele acreditava que Jesus estava vindo cumprir a promessa. Ele conhecia intimamente aquele Jesus. Ele chamou o filho de Davi. E quando o Senhor escutou aquilo, ele deve ter pensado: opa, tem alguém que pode até ser cego natural, mas espiritual ele me conhece. Ele está de olhos abertos, porque ele me conhece. E ali a palavra fala que Jesus mandou ele vir. E vemos algo muito interessante ali, que é quando ele joga a sua capa. Muitas das vezes o Senhor nos chama, mas nós insistimos em levarmos coisas junto conosco. Coisas que só vão nos pesar durante o caminho, coisas que só vai te atrapalhar, meu irmão. Muitas das vezes o Senhor nos chama e nós continuamos levando mágoas, continuamos levando problemas, continuamos com o coração cheio de porcarias. Mas naquele momento ele não teve êxito. Ele deixou tudo para trás. Assim como fala naquela palavra: queime suas carroças. Assim como Pedro, larga tudo e vem. Larga tudo e vem. Foi assim que ele fez, irmão. Ele deixou tudo atrás do que ele
ele tinha. Era o ganha-pão dele. Era o que ele tinha de mais importante naquele momento. Ele não hesitou, ele deixou para trás. Por um ato de fé, de saber que aquele Messias, o Senhor Jesus, podia dar muito mais para ele. Aleluia. Irmãos, muitas vezes eu e você temos se apegado a coisas pequenas. Temos se apegado a coisas pequenas. O Senhor tem nos dado migalhas e nós temos se apegado com aquilo, enquanto Ele está lá esperando que você o chame, porque Ele tem muito mais para dar para você. Talvez bênçãos pequenas que você tem até agora esteja trancando coisas grandes que o Senhor tem para te dar. E diz que quando ele foi ter com Jesus, o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? Aleluia. Será que o Senhor Jesus precisava perguntar para ele o que ele queria? Aleluia. Você já parou para pensar que o Senhor que te conhece a todo instante, que está contigo, sabe até o que você tem pensado antes mesmo de você falar? Ele precisava ter perguntado para ele o que você quer. Mas naquele momento o Senhor precisava que ele demonstrasse perante as pessoas o que ele precisava. Aonde estava o seu coração? Muitas das vezes, quando eu e você temos a oportunidade de chegarmos na presença do Senhor para pedir algo, nós saímos pedindo A, B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro, coisas que não é necessário. Se formos olhar ali um pouco antes, Tiago e João pedem algo para o Senhor, que queriam sentar ao lado do trono. E o que o Senhor responde para eles? Que não, que aqueles lugares já haviam preenchido. E isso eu faço um paralelo, que talvez chegando diante do Senhor, tendo a grande oportunidade, ele poderia ter pedido tantas outras coisas, mas e o que isso nos mostra, irmão, é o foco do que nós queremos. Amém. Muitas vezes eu e você estamos perdidos caminhando. Conforme o vento sopra, nós estamos indo. Nós não temos foco da onde queremos chegar, do que precisamos, do que queremos ser. E acaba que olhamos para o lado, vemos o vizinho fazendo isso, eu quero fazer também. Olhamos para o outro, vemos o vizinho fazendo aquilo outro, eu também quero fazer. E acaba que nós não vamos a lugar nenhum. É verdade. E ali fala que quando ele chegou diante de Jesus, ele não titubeou, ele logo pediu: eu quero voltar a enxergar. Aleluia. Aleluia. E assim foi feito. Assim foi feito. E aí é outro ponto que me chama a atenção, é que a palavra fala que ele continuou seguindo o Senhor Jesus. Ele deixou tudo para trás e continuou junto com o Mestre. Muitas vezes nós procuramos o Senhor até receber as nossas bênçãos. Quando recebemos, deixamos tudo para trás, mas deixamos o Senhor para trás. Quantos testemunhos temos escutado que pessoas não tinham como vir à igreja e quando receberam uma bênção do Senhor, um meio de locomoção, deixaram de vir. E aí eu te pergunto essa noite, aonde está o seu coração? Amém. O seu coração está na bênção ou no dono da bênção? Amém. Ali foi uma prova que o coração dele estava em Jesus. Aleluia. E mais ninguém, irmão, não importava naquele momento se ele fosse voltar a enxergar ou não. Ele queria estar com o Mestre. Aleluia. Isso eu quero te dizer essa noite, irmão, não importa. Não importa a tua dificuldade, não importa o que está perante o seu caminho, irmão. Que ele está com o Senhor. Amém. Não importa o que aconteceu, não importa se o teu irmão te magoou, não importa se alguém no teu trabalho te insultou.
ressuscitou. Não importa, irmão. Importa o que Deus quer que você faça. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos nos mover por pessoas. Nós não podemos nos mover por atitudes. Nós temos que mover por aquilo que o Senhor quer que nós fizemos. Amém. Aleluia. Aleluia. E naquele momento ele largou tudo para trás e foi com o Senhor. E aqui eu quero falar sobre 4 milagres que o Senhor fez na vida daquele cego. E eu ouso dizer que o menor de todos foi voltar a enxergar. Esse foi o menor de todos, na minha humilde opinião. Ele ter voltado a enxergar. Porque quando o Senhor devolve a visão àquele homem, ali ele se torna totalmente novo, uma pessoa nova. Ali ele para, eu creio que ele para de ser chamado de Bartimeu e volta a ter o seu nome perante a sociedade. Porque ali Deus não faz só um milagre na saúde dele, não. O Senhor faz um milagre social na vida dele. Amém. Ali ele volta a ser alguém perante a sociedade. Ali ele volta a ser uma pessoa como eu e você somos. Ali ele volta a ser reconhecido como um filho de Deus. Ali ele volta a ter uma identidade formada no Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai. Muitas vezes nós estamos focados nos grandes milagres, mas o milagre do Senhor, ele nunca vem sozinho. O Senhor nunca faz algo pela metade. O milagre do Senhor para a tua vida, ele é completo, irmão. É em todos os âmbitos, como foi na vida daquele cego. O Senhor restaurou a autoestima daquele homem. Um homem que poderia transitar em qualquer lugar daquela cidade. Um homem que era renegado, um homem que não poderia entrar dentro da sinagoga. Imagine você, por causa de algo que você tem, não poder entrar dentro daquela porta. Imagine um homem que estava no caminho e ninguém dava as horas. Passava por você, imagine você e não me cumprimentasse. Um homem totalmente ignorado pela sociedade. E ali, muito mais do que sua visão, Deus restaura a sua divinidade como pessoa. Amém. Aleluia. E o Senhor tem restaurado tantas pessoas aqui neste lugar. É verdade, Pai. O Senhor tem restaurado tantas pessoas. E nós temos a cara de pau de dizer que Ele não faz milagre. Aleluia. Aleluia. Talvez você tenha focado em coisas que não é o correto do Senhor. Deus tem muito mais para fazer por ti, meu irmão. Além da saúde, além da área social, Deus restaurou também a área financeira daquele homem. Porque a partir daquele momento, aquele homem poderia ter uma vida nova. Uma vida de trabalho. Uma vida abundante. E eu creio que o Senhor tem milagres aqui nessa noite. Milagres em várias áreas de vidas aqui essa noite. Tem pessoas de milagres na área financeira. Tem pessoas precisando de milagres na área da saúde. Tem pessoas precisando de milagre para voltarem a ter uma autoestima. Talvez você tenha andado de cabeça baixa, meu irmão, achando que você não é ninguém. Mas eu quero te dizer que você é filho do Senhor Jesus. E quando Ele instaura essa identidade em você, você pode todas as coisas. É verdade. Obrigado, Senhor. Ele restaurou também a área espiritual daquele homem. Porque, como lemos aqui, no verso 52, ali fala que a partir daquele momento ele começa a seguir ao Senhor. E quem segue o Senhor são os cristãos. Nós, cristãos, seguimos ao Senhor. Então, a partir daquele momento ele não é mais um qualquer um. Ele
faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. Agora ele é um dos discípulos de Cristo Jesus. É. Ele é um daqueles que estão indo com o Mestre. Amém. O Senhor tem tantas áreas na nossa vida, irmão. Ele tem a intenção de fazer um milagre. É verdade. Espírito Santo. Mas aquele homem, renegado pela sociedade, sem uma identidade, porque nos livros nós ouvimos falar filho de Timeu, Bartimeu. Não temos o nome dele. Talvez você tenha vivido uma identidade que não é a sua. Aquele cego, ele estava vivendo uma identidade que não era dele. E o Senhor quer restaurar a tua identidade. Amém. O Senhor quer te dar uma identidade nova. Amém. Aleluia. Uma identidade ali onde parece o nome dos seus pais, como eu e você temos. No nosso RG ele quer colocar ali filho de Deus. Amém. Aleluia. Filho amado. Amém. Glória a Deus. Ah, Senhor. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Tem momentos que nós estamos sozinhos pelo caminho. Mas nesses momentos, o Senhor vem e faz um milagre. Aleluia. E faz um milagre. Eu quero te dizer essa noite que o Senhor, Ele nunca parou de fazer milagres. O Senhor, neste momento, Ele está operando milagres. Neste momento, Ele está adentrando corações. Eu não sei se você crê, irmão, mas eu creio que agora, nesse momento, milagres estão sendo feitos pela parte do Senhor. Amém. Nós cremos, Senhor. Porque milagre maior, quando o mentiroso para de mentir. Para que um milagre maior, quando o ladrão para de roubar. Amém. Aleluia. Para que um milagre maior, quando o enganador para de enganar. Amém. Para que um milagre maior, quando o usuário de droga para de usar drogas. Aleluia. Ah, você precisa de mais milagres do que esse. É. Oh. Para que um milagre maior, quando o Senhor muda teu caráter. Aleluia. É. Ah, irmão, Ele tem feito tanto por mim e por você. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que nós deveríamos estar glorificando o nome desse Deus todos os dias, toda oportunidade, como aquele cego teve a única oportunidade da vida dele e ele não deixou passar. Mas muitas das vezes nós trocamos o Senhor por poucas coisas, por migalhas deixamos de estar com Ele. É verdade. Aquele cego, ele não trocou o Senhor por nada, porque ele não amava a bênção, ele amava o dono dela. Ah, nós temos que parar de amar aquilo que o Senhor pode nos dar e começar a amar o Senhor sobre todas as coisas. E é um paradoxo com isso que quando nós paramos de amar as bênçãos começam a vir sem medida sobre nossas vidas. Eu e o Maezer, nós conversávamos esse dia pela manhã e nós falávamos sobre coisas que estávamos tentando mudar em nós. E eu comentava com ele que isso era uma batalha diária. Todos os dias nós tínhamos que vencer.
Só que eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem milagre todos os dias para você. Aleluia. Cada dia que você vence uma batalha, irmão, é um milagre do Senhor para a tua vida. Cada dia que você vence uma dificuldade, é um milagre do Senhor para a tua vida. Aleluia. Mas nós não podemos aceitar aonde nós estamos e como nós estamos. Aleluia. Nós não podemos aceitar a situação assim como aquele cego não aceitou. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos parados, estagnados no lugar, achando que está tudo bom, vai tudo bem. Mas eu quero te convidar essa noite, irmão, a não deixar passar a oportunidade. Amém. Se você está precisando de um milagre da parte do Senhor, não deixe passar essa oportunidade. Aleluia. É hoje que Ele pode fazer. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Essa noite, quando eu orava a Deus, Deus me fez lembrar de uma promessa que Ele fez sobre a minha vida. Aleluia. Quando eu era pequeno, o Senhor derramou um dom de cura sobre a minha vida. E eu lembro que as pessoas ligavam lá para casa e eu orava pelo telefone. E o milagre acontecia da parte do Senhor. Eu me lembro que uma tia minha arrancou todos os dentes da boca e ela tinha muito medo de dentista. E antes dela ir ao dentista, ela sempre me ligava para me orar por ela. Mas o que eu quero falar para você sobre isso é que aquilo que o Senhor derramou sobre mim estava esquecido. Assim como tem promessas que o Senhor declarou sobre a tua vida que talvez você não tenha lembrado. Aleluia. Mas com isso eu quero fazer vir à tona a sua mente essa noite. Amém. Aleluia. O Senhor te prometeu coisas grandes, meu irmão. Aleluia. Acredite, não deixe pelo meio do caminho. Amém. Não esqueça pelo meio do caminho. Se Ele já declarou para a sua vida, vai acontecer. Amém. Se Ele declarou sobre a sua vida, vai acontecer. Apenas esteja no caminho. Aleluia. Se Ele prometeu, vai acontecer. Deus derrama dom sobre nós, mas se nós não exercermos esse dom, não adianta de nada, meu irmão. Deus tem tantas coisas para destruir, mas será que nós temos pedido a Ele? Muitas vezes nós passamos o nosso tempo todo pedindo coisas fúteis ao Senhor. Coisas terrenas, coisas materiais, como filhos mimados que somos. Enquanto deixamos de pedir coisas que Deus quer acrescentar sobre as nossas vidas. O Senhor tem tantas coisas para distribuir essa noite aqui. Amém. Aleluia. O Senhor tem milagre para as nossas vidas. Cremos, sim. Amém. Aleluia. Se você crê nisso, coloque-se de pé. Aleluia. Se você se encontra talvez agora nesse momento como aquele cego à beira do caminho, desacreditado, achando que não tem mais jeito, achando que não tem saída, achando que não é autossuficiente, achando que não é capaz, acreditando nas mentiras do inimigo sobre a sua vida. Eu quero te dizer que o Senhor tem um tempo novo para você. Eu quero te dizer que o Senhor Ele tem milagre para a tua casa. E Ele quer estar contigo ainda hoje. Não deixe passar a oportunidade, irmão, que Ele está nos dando essa noite.
Assim como aquele cego Bartimeu, ele não deixou passar a oportunidade que ele tinha. A oportunidade da vida dele. Amém. O Senhor está te dando essa oportunidade, Senhor. Aleluia. Se você precisa de algo da parte do Senhor, vem aqui para frente. Nós vamos orar. Aleluia. E eu creio que o Senhor vai mover coisas dentro de você. Eu creio que o Senhor vai mover coisas grandes dentro de você. Talvez gigantes que você não tenha conseguido enfrentar até agora. O Senhor, Ele quer te dar ferramentas essa noite. Ferramentas, irmãos. O Senhor quer distribuir ferramentas aqui para cada um de nós essa noite. Para nós enfrentarmos as nossas dificuldades. Eu creio em milagres de vida. Mudanças de vida. Os velhos atos, irmãos, ficaram para trás. Coisas novas o Senhor tem para nós. Coisas novas o Senhor tem para a tua vida. Pessoas sem alegria. Quantas pessoas que nós olhamos e conversamos e vimos que não conseguem nem sorrir mais. Pessoas que não sentem aquela paz que excede todo o entendimento que só Ele pode nos dar. Esse é o Deus que eu sirvo, meu irmão. E esse é o Deus que está aqui nessa noite. Ele quer mover coisas grandes dentro de você.